Eu reconheço, querido, que quando a gente fala de questão financeira na igreja, nós temos dois opostos, assim, que não se unem de forma alguma, tá? De um lado, nós temos o pessoal ligado a essa questão da teologia da prosperidade, que usa e abusa de textos bíblicos com intenções que não são bíblicas, entende? São intenções mesmo pessoais e eles tentam arrancar das pessoas aquilo que elas têm e até mesmo aquilo que elas não têm. Por causa dessa abordagem agressiva das igrejas ligadas a essa questão da teologia da prosperidade, nós temos um outro grupo de igrejas que se reprimem diante disso, sabe? Eles ficam com vergonha de falar e de serem colocados no mesmo balaio daqueles que são da teologia da prosperidade. Aí por isso eles quase não falam disso. Tem vergonha de falar, tem medo da igreja reagir mal diante disso. Olha, queridos, nenhum grupo e nenhum outro, tá? Os dois estão totalmente errados na abordagem. Mas eu não posso deixar de pregar biblicamente a respeito disso, porque há um equilíbrio na Bíblia a respeito da vida financeira, irmãos, tá? Há um equilíbrio e a igreja deveria andar por esse equilíbrio, deveria se basear nesse equilíbrio. Eu já disse a vocês, não há nenhum tema bíblico mais abordado nas Escrituras do que finanças. Não há, irmãos. É impressionante a quantidade de vezes eu tinha esse número. São mais de 2.200 citações bíblicas a respeito de vida financeira. Então a Bíblia fala muito a respeito de finanças. E por que a Bíblia fala tanto a respeito de finanças? Porque, irmãos, é algo fundamental na vida do cristão, a questão financeira. O Lloyd Jones diz uma coisa interessante, ele sempre que uma doutrina é muito importante para a igreja, o diabo vai atacá-la. Você vai ver isso em relação a todas as grandes doutrinas da Bíblia. O diabo vai atacar. Você pensa na doutrina da eleição, por exemplo, né? O diabo vai atacar isso. E há uma guerra quase que infinita, infinda, a respeito dessa questão. De um lado, os calvinistas, do outro lado, os arminianos, se degladiando há séculos por causa dessa questão. Você pensa na justificação pela fé, há uma guerra. Irmãos, soterologia, há uma guerra. Ressurreição de Cristo, as principais doutrinas bíblicas sempre estão sendo disputadas e eu ouso dizer que o autor por trás de tanta contenda em relação a isso seja o diabo. Porque olha só, a gente sabe, querido, a importância de um livro e aquilo que é importante num livro, qual o tema principal de um livro, pela abordagem que o autor faz a respeito disso. Quando você lê um livro, por exemplo, que o autor está falando muito a respeito de saúde emocional, é porque para ele aquilo é o tema mais importante no livro. Quando a gente pega na Bíblia e olha para a Bíblia por essa perspectiva, você vai perceber a importância que Deus dá para esse tema. E por que é tão importante, irmãos? Você percebe hoje, nós temos dois grandes grupos que compõem a igreja que estão em guerra. De um lado, nós temos o pessoal ligado à teologia da prosperidade, gente que nem sabe o que é teologia da prosperidade, mas pregando isso constantemente, entende? Usando e abusando dos textos bíblicos e extorquindo as pessoas financeiramente. Do outro lado, um outro grupo com vergonha de falar de finanças, com medo de falar, com medo da reação da igreja, e às vezes eu já tive colegas, querido, pastores, entende? Que a igreja quebrou porque não falava de finanças. Eu digo a vocês, há muitos teólogos que você não deve ouvir, há muitos pastores que você não deve ouvir, mas uma boa pregação a respeito de finanças, uma pregação equilibrada, você precisa ouvir, você precisa conhecer, até para você viver isso pela perspectiva bíblica. Então a gente vai tentar trazer, querido, algo desse sentido aqui, nessas ministrações que nós vamos fazer. Hoje eu vou falar de oferta, tá bom? Eu vou falar de oferta. E o nosso texto está aqui em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41. O texto diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham o dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então,
chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Vamos orar mais uma vez, queridos? Tá bom? Rapidinho? Eu quero convidar você para a gente fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e damos graça pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Um dia atípico, mas nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor, e estamos aqui para que o Senhor fale ao nosso coração. Meu Deus, venha com o Teu Espírito sobre nós, Pai, e alcance o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, Senhor, abra o nosso entendimento, meu Deus, de maneira que a palavra, Senhor, possa alcançar o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu queria trazer uma palavra a esse respeito, irmãos, tá? E eu quero colocar aqui diante de vocês, porque esse é um texto bem interessante, querido, de Jesus, sabe? Esse é um texto, assim, que a gente precisa, de fato, compreender aquilo que está sendo dito aqui, para que haja edificação na nossa vida, tá? E 3 coisas a gente deve observar aqui. 3 coisas, tá? E à medida que a gente for observando essas coisas, a gente vai tirando aqui algumas lições para as nossas vidas, tá? Primeiro, nós temos Jesus, eu vou pegar o texto da forma como ele está. Nós temos Jesus sentado diante do gasofilácio, tá? Depois, nós temos a lição extraída desse momento ali, sentado, olhando as pessoas trazendo as suas ofertas. E por último, a explicação disso, tá? Basicamente é o texto que vai se auto-explicar, na verdade. Então eu vou começar muito rapidamente, para que o tempo me permita concluir a mensagem, tá? Nós vamos começar olhando para Jesus sentado diante do gasofilácio. Aí eu quero convidar você para ler os versículos 41 e 42 do nosso texto, tá bom? E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, porque esse texto, esse termo me interessa muito, tá? É o texto usado no original. Então, estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. 5 réis. 2 moedinhas de pouco valor. Queridos, quando você pensa no templo lá em Jerusalém, há algo interessante, sabe? Porque no templo de Jerusalém, ele era dividido por espaços. Havia o pátio dos gentios, né? Era aquele pátio reservado para quem não é judeu. Havia o pátio das mulheres. No pátio das mulheres poderia ir qualquer um, tanto judeu como gentio e mulheres. Depois havia o pátio dos homens judeus, e um último pátio era o pátio dos sacerdotes. Era assim que era a estrutura do templo de Jerusalém. Aí depois tinha lá o altar de sacrifício, o santo lugar, o santo dos santos, tá? Mas essa estrutura mais física, no pátio dele, que é aquele pátio grande, que a gente não tem nada disso no Velho Testamento, quando a gente olha lá o tabernáculo, não tem nada disso, mas no templo em Jerusalém, ele era composto dessa forma, tá? A arca do tesouro, né, que é chamada aqui de caixa das ofertas, era o local onde os fiéis depositavam as suas ofertas no templo, tá? Essa expressão, querido, ela não se refere a uma única arca ou a uma única caixa, mas ela se refere a um sistema de receptáculos localizado no pátio das mulheres, tá? Que era uma das áreas lá do templo. Como era um local acessível a todo mundo, tanto a judeus, homens, mulheres e gentios, o local da oferta ficava ali nesse pátio, tá? E aqui é uma coisa interessante com relação a isso, querido. Havia
13 receptáculos, 13 lugares onde as pessoas depositavam as moedas. E esses lugares eram chamados de, eu não sei se a pronúncia é essa, chofarote. Parecia uma trombeta, parecia um chofar, que era uma corneta feita do chifre do carneiro, no caso, né? Ele tinha uma estrutura bem interessante. Na boca onde era colocada a oferta, era fino ali. E à medida que a oferta desce, há um espaço maior para que ninguém metesse a mão e pegasse alguma coisa, né? Então, havia 13 receptáculos chamados chofarote, onde as pessoas... E, interessante, cada um desses receptáculos recebia um tipo específico de oferta lá no templo. Só para você ter uma ideia, querido, existia ali a oferta para o imposto do templo. Essa oferta era obrigada para todos os homens judeus. Existia ali um lugar para receber a oferta voluntária para o sustento dos sacrifícios diários. Existia um lugar para a oferta da compra da lenha do altar, para a compra do óleo das lâmpadas do templo, há um lugar para a oferta dos pobres. Cada lugarzinho, cada gasofilácio desse era direcionado para uma coisa específica, tá? Cada uma dessas coisas. E o Senhor Jesus está ali, sentado diante desse local de coleta de ofertas. Não dá para a gente saber quanto tempo o Senhor ficou sentado ali, olhando as pessoas entregar as suas ofertas. Mas, queridos, ao sair dali, ele tinha algumas lições preciosas para nos ensinar, tá bom? Ele ensinou isso aos discípulos e a gente vai aprender um pouco a respeito dessa questão. Começo com uma pergunta simples, né? Por que o Senhor Jesus ele estava sentado diante do gasofilácio observando as pessoas ofertarem? O que a gente pode aprender com essa situação, querido? Eu queria, irmãos, que você tivesse consciência disso. E eu queria enfatizar aqui uma coisa, porque às vezes a gente fala de Jesus o homem, mas eu tenho que lembrar que quem estava ali sentado diante do gasofilácio, olhando as pessoas ofertarem, era o Senhor dos Senhores, era o Rei dos Reis, entende? Era a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus que estava ali sentado, curiosamente, observando as pessoas trazerem as suas ofertas. Por que ele estava ali sentado, querido? E eu queria trabalhar um pouco disso com você. Eu queria tentar tirar aqui algumas lições, aprender alguma coisa com isso. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês, querido, é que pode não parecer, novamente por causa dessa confusão que existe no meio evangélico, né, a respeito de teologia da prosperidade, pode não parecer, querido, e para um grupo, talvez essa coisa de ofertar e de dizimar não faça muito sentido. Algumas pessoas falam disso com vergonha, o outro grupo exagera, mas o fato, querido, que se você olhar para Jesus, ele é a imagem exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus que está ali no momento de culto, olhando as pessoas trazendo a sua oferta. Isso aponta, querido, que as nossas ofertas são importantes para Deus. E não é por causa do valor delas, e nem porque Deus precise do nosso dinheiro. O texto vai dizer que os ricos estavam trazendo grandes ofertas, grandes somas, mas a oferta que interessava para Jesus era a oferta de uma viúva pobre que não tinha valor material. Então, não é importante por causa do valor, não é importante porque Deus precise do nosso dinheiro. A oferta é importante para Deus, querido, pelo fato de que ela reflete a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência em Deus. Eu temo, às vezes, irmãos, que nós não consigamos discernir isso quando a gente fala de vida financeira, tá? Eu temo, às vezes, que por ouvir muita coisa na internet, você pense que a igreja ensine a respeito de vida financeira no momento da oferta aqui, achando que a igreja está interessada no seu dinheiro e por isso você se recusa a fazer. Se você pensa dessa forma, eu ouso dizer a você, querido, se você acha que nós ministramos aqui no momento do culto, a oferta, ou se nós pregamos aqui sobre vida financeira, interessado no teu dinheiro, se você pensa isso, se isso é um pensamento que você dá acolhida na sua mente, eu te digo, querido, não dizime, não oferte aqui, entende?
Porque se você dá com esse pensamento, irmãos, guarda teu dinheiro, faz o que tu quiser com ele. Não traga para cá. Porque esse é um tipo de oferta que não serve espiritualmente, querido. A igreja pode até fazer uso disso aqui, mas diante de Deus a tua oferta não tem serventia, a tua oferta não alcança o coração de Deus, irmãos, de forma alguma. Eu quero que você tenha consciência disso. Eu quero que você entenda por que nós fazemos o que fazemos, irmãos. Escute, querido, a nossa oferta, eu vou acrescentar, agregar aqui a nossa oferta e o nosso dízimo. Ela é importante diante de Deus pelo fato de que essas coisas refletem a nossa confiança, a nossa fé e a nossa dependência do Senhor. É por isso que nós ofertamos. É por isso que nós entregamos o dízimo. É porque nós estamos manifestando confiança em Deus. Nós estamos dizendo a Deus, dizendo ao mundo espiritual que nós dependemos do Senhor, independente de qual seja a situação, nós confiamos em Deus que Ele vai prover aquilo que nós precisamos. A viúva, querido, ao ofertar tudo o que tinha, ela estava manifestando a sua completa dependência de Deus. Mas não é possível dizer a mesma coisa a respeito dos ricos que estavam trazendo as suas ofertas. A segunda coisa que é interessante aqui é que Deus sabe o valor da nossa oferta, irmãos. Deus sabe o que nós estamos dando. E eu não estou falando aqui de valor material, tá? Não é isso. É importante que você entenda, querido. Aqueles homens, trazendo grandes quantias, imaginavam que aquilo impressionaria Deus, ou que impressionaria o Senhor Jesus. Eles só não imaginavam, querido, que o Senhor sabia que, a despeito do valor ofertado, aquilo que eles estavam entregando para Deus eram sobras. Sobras. Beacon, é um comentarista que eu leio muito, na verdade, ele diz que era um costume, não de todos, mas principalmente das pessoas ricas, que quando eles iam ofertar, eles declaravam publicamente o valor que estava ofertando, entende? E essa é uma prática, querido, que na sua imensa maioria, ela tem como objetivo autopromoção. São pessoas que estão se orgulhando daquilo. E entenda uma coisa, é importante que a gente compreenda o contexto histórico, cultural e religioso dos judeus. Quanto mais rico um homem, naquela época, mais abençoado ele era considerado pelas pessoas ao seu redor. Principalmente pelos líderes religiosos que acreditavam exatamente nisso. A riqueza é sinônimo da bênção de Deus, do favor de Deus. O homem é rico porque Deus está contente com ele e porque está contente o abençoa financeiramente. Então o homem vai lá e traz lá a sua oferta, coloca lá uma quantia gigantesca e ele declara o valor, que todo mundo saiba o que eu estou trazendo para Deus. Olha o quanto eu sou espiritual, olha o quanto meu coração é generoso. Mentira, mentira. Nós vamos falar disso daqui a pouco quando eu estiver falando de Ananias e Safira. Isso é Jesus diante do gasofilácio. Nós extraímos essas duas lições. Agora, nós vamos olhar a lição que o próprio Cristo traz para nós desse momento que ele está diante do gasofilácio. Versículo 43, queridos. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Se eu pegar a Bíblia Viva, é uma tradução americana ela foi traduzida do americano e não do grego, tá? Do texto original, mas traduzida do americano, a Bíblia Viva. Nós temos a Bíblia Viva, traduzida do americano para o português, e nós temos a nova Bíblia Viva, que é traduzida dos textos originais grego, tá bom? Essa aqui é uma tradução que vem da tradução americana. Diz assim, olha, ele chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos. Irmãos, aqui há umas coisas que a gente precisa aprender, querido. Jesus está dizendo, se de fato essa tradução está correta, e a impressão que você tem, e eu li praticamente todas as traduções, a impressão é exatamente essa, tá?
É isso que Jesus está falando. Aquilo que aquela mulher deu, aos olhos de Deus, tinha mais valor do que todas as ofertas juntas. Por quê? Porque ela deu o que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Tudo o que ela tinha era 2 moedinhas. E ela ofertou ao Senhor. Os outros estavam dando daquilo que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Aqui, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui, querido, é que para Deus não é o valor da oferta que importa, irmãos. E aqui nós vamos entrar quase que numa contradição. 2 Coríntios 9:6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Observe que eu li o texto da viúva pobre, que deu 2 moedinhas insignificantes, enquanto outros ricos trouxeram uma oferta abundante. E agora eu estou lendo Paulo dizendo à igreja de Coríntios que quem semeia muito colhe muito, quem semeia pouco colhe pouco. Se a interpretação desse texto de Paulo for essa aqui que eu vou colocar para vocês, então a gente vai ficar numa situação complicada. A ideia de Paulo aqui é: quem dá mais, recebe mais. Se é assim, a gente pode concluir que aqueles dentre o povo de Deus que tiverem mais dinheiro serão mais abençoados do que os que têm menos dinheiro. A questão é isso que está sendo colocado aqui? Não existiria aqui, querido, uma contradição entre os dois textos, aquilo que Jesus disse a respeito da mulher e o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? É possível conciliar esses dois textos? Eu já preguei essa palavra à igreja, e quando eu preguei ela pela primeira vez, eu não tive problema com isso. Eu passei por isso aqui tranquilamente, mas quando eu estava preparando, lendo a mensagem novamente, e me bateu meu Deus do céu, mas como é que eu posso conciliar? Porque Jesus está dizendo que uma viúva trouxe 2 ofertas que não tinha valor material praticamente, e que outras pessoas vieram e trouxeram muitas ofertas e ofertas volumosas. E a oferta da viúva diante de Deus tinha mais valor do que todas as outras ofertas juntas. Então, como é que eu posso conciliar isso com aquilo que Paulo diz? O assunto aqui em 2 Coríntios é a oferta, tá bom? Capítulo 8 e 9, Paulo está falando de uma oferta que ele está recolhendo para ajudar a igreja de Jerusalém. E ele, incentivando essa igreja, está dizendo: quem oferta muito, colhe muito, quem oferta pouco, colhe pouco. Ele está lidando com uma realidade comum àquelas pessoas, né? Comum. Quem é da roça, como eu sou da roça, querido, cresci na roça, cresci fazendo roça com meu pai, trabalhando na roça com meu pai, a gente sabe, se um homem vai para a roça e ele coloca uma linha de roça ali, planta uma linha de arroz, ele vai colher o equivalente àquilo. Se um outro homem tem mais terra, mais disposição, e vai ali, coloca 10 linhas, planta 10 linhas de arroz, ele vai colher muito mais do que aquele que plantou só uma linha. Isso é uma questão lógica, a gente não pode mexer nisso. Mas a ideia é, como é que então a gente concilia aquilo que Jesus disse a respeito da mulher e isso que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios? Bom, aqui não pode haver dúvidas, querido, tá? Primeiro que essas pessoas ofertaram muitos, tá? Então, se eu aplicasse a palavra de Paulo aqui, essas pessoas deveriam receber muito. Mas não foi isso que Jesus disse. Então, como é que a gente concilia? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam que os dois textos, eles refletem o princípio de generosidade, tá? Só que cada um dos textos aborda a situação por uma perspectiva diferente um do outro. Você precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de oferta, eu não posso me ater apenas a um princípio, tá? Eu não posso me ater. É como falar de oração. Não dá para falar de oração por uma única perspectiva. Você tem que pegar o ensino bíblico a respeito de oração para você ter uma noção geral do que é ensinado nas Escrituras. A mesma coisa tem a ver com a oferta. Eu tenho uma perspectiva de Jesus e eu tenho uma perspectiva em Paulo, tá bom? O que não pode acontecer é que essas perspectivas entrem em choque uma com a outra. Uma contradiga a outra. Isso não pode, porque não há contradição na palavra de Deus. Então, vamos tentar olhar isso aqui. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o foco na atitude do coração. É a primeira coisa que a gente vai olhar nesses dois textos.
Marcos 12, 43, né, 43 e 44, e 2 Coríntios 9, 6, tá? Paulo e Jesus, eles ensinam que o valor da oferta não está na quantidade absoluta, mas na disposição do coração de quem dá. Em 2 Coríntios 9, 6, Paulo destaca o princípio de semear com abundância como um reflexo de generosidade e confiança em Deus, incentivando os coríntios a darem com alegria. Se você pegar, queridos, o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo está lidando com a oferta. Quando a gente volta um pouquinho, eu saio do 9 e volto para o 8, lá no comecinho do texto, nós vamos encontrar isso aqui, olha, 2 Coríntios 8, 1, a partir do 1. Agora, irmãos, queremos contar-lhes o que Deus, em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de elas terem passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza, e o resultado foi uma generosidade transbordante. Observe, parece que Paulo está falando apenas de quantidade de oferta, mas não é só isso, querido. Ele vai explicar isso aqui. Olha, eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso, e posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro a fim de poderem participar da alegria de ajudar os santos. Veja, a igreja ela faz questão, é uma igreja pobre, mas faz questão de se envolver na coleta que está sendo feita para levantar uma ajuda financeira para a igreja de Jerusalém. Então esses irmãos fizeram de tudo, deram o sangue para que eles pudessem contribuir com essa questão, tá bom? E fizeram isso com alegria. Agora veja o versículo 5. Eles fizeram além das nossas expectativas, porque a primeira atitude deles foi entregarem-se ao Senhor e depois a nós para quaisquer ordens que Deus lhes pudesse dar por nosso intermédio. Então, a abundância aqui, querido, não tem a ver só com questão financeira, tem a ver com a alegria com que eles fizeram, mais ainda com a entrega que eles estão fazendo de si mesmo para obedecer a Deus. Então, não é só valor, na verdade, não é só valor. Há uma compreensão, há um entendimento, há uma motivação no coração dessa igreja em doar, em ofertar, na verdade. E eles entendem, querido, isso, irmãos, é aqui que há, eu acho que há um segredo com relação a essa questão da vida espiritual, que nós precisamos compreender, irmãos. Essa coisa da gente trazer a oferta ao Senhor, querido, sabe, e ficar naquele, eu já lidei com essa situação, né? A pessoa traz e fica ali meio que sem graça, pensando, meu Deus, eu vou fazer isso aqui, mas amanhã como é que vai ser, Senhor? Não pode ser assim, querido, não pode ser assim. A oferta tem que ser dada com desprendimento, com alegria, entendendo que a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Você tem que saber essas coisas, querido, para não ir para diante de Deus com um coração pesado. Paulo vai falar disso aqui já, no versículo 7, no capítulo 9 de 2 Coríntios, tá bom? Ele está citando aqui as igrejas da Macedônia. Ele está citando a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Ele disse que essas igrejas eram pobres, tá? E ele está usando essas igrejas pobres para incentivar a igreja de Corinto. Então ele está usando o exemplo desses irmãos pobres, a sua dedicação, a sua alegria, a sua entrega para motivar essa igreja. Por isso ele vai dizer, olha, quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Ele está motivando a igreja. Agora veja no versículo 7, 2 Coríntios 9, 7, ele diz uma coisa interessante. Primeiro ele diz, quem dá muito recebe muito, quem dá pouco recebe pouco. Mas agora escute, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso ele cita o exemplo da igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia. Pobres, profunda pobreza, mas um coração abençoador, um coração generoso, um coração que estava disposto a se sacrificar para socorrer aqueles que estavam precisando de ajuda. Essa abundância, querido, ela não é medida apenas pelo volume da oferta,
mas pela disposição generosa do ofertante. É importante que nós tenhamos consciência que o foco está no coração. Já em Marcos 12:44, Jesus elogia a viúva pobre, porque embora tenha dado pouco em termos materiais, ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A generosidade dela não foi medida pela quantidade da doação, mas pelo sacrifício e a confiança total em Deus para suprir as suas necessidades. É o que Paulo está querendo da igreja lá de Corinto, sabe? É essa entrega, é essa confiança, é esse desapego, na verdade, queridos. E Paulo vai dizer, olha, vocês são ricos em tudo, sejam ricos também em ofertar, em ajudar quem precisa de ajuda. Essa é a primeira abordagem, querido. Ambos os textos ensinam que Deus valoriza mais a intenção e a entrega completa do coração do que o valor material em si. Há um ponto de conciliação. Aqui eu vou tratar de uma outra questão, tá? Como conciliar isso? Eu vou olhar agora o contraste entre a quantidade e a qualidade. Paulo aqui, irmãos, encoraja aqueles irmãos que podem semear abundantemente a fazê-lo, enquanto Jesus mostra que mesmo uma oferta aparentemente pequena pode ser grande aos olhos de Deus se for feita com total devoção. O que realmente importa, querido, é a motivação do coração. É a intencionalidade, né, amor? Paulo estava escrevendo a pessoas que tinham condições materiais de contribuir, incentivando elas a dar generosamente, proporcionalmente aos recursos que tinham. Por outro lado, o Senhor está se referindo aqui à viúva pobre, como alguém que deu muito, não em termos absolutos, querido, mas em relação ao que tinham. Ela doou como sacrifício. Irmãos, é interessante, é a mesma coisa que a igreja da Macedônia fez. Ela doou não só o que tinha, mas muito mais do que isso. Essa é uma doação sacrificial. E isso reflete, querido, a abundância de fé no coração dessas pessoas. Isso reflete um coração muito generoso, mas acima de tudo, reflete dependência de Deus. Nós precisamos aprender, querido, a depender do Senhor, a depender de Deus, a confiar no Senhor. Irmãos, o dar muito ou semear abundantemente deve ser entendido em relação àquilo que cada pessoa tem. Para os ricos lá de Marcos 12, dar muito financeiramente não significava necessariamente generosidade, se fosse feito sem sacrifício ou amor. Eles estavam dando, mas Jesus diz, eles estavam dando das sobras. Já para a viúva, querido, a pequena oferta dela era uma expressão máxima de semeadura abundante. Por quê? Não é pelo valor daquilo que ela estava dando, mas é, irmãos, pela disposição do coração em confiar ao Senhor. Muitos de nós, irmãos, escute o que eu vou te dizer, querido. Eu não vou pregar a teologia da prosperidade, não, mas eu vou te falar francamente, muitos de nós deixamos de aproveitar das bênçãos do Senhor porque nós não confiamos no Senhor o suficiente. A chave para conciliar esses dois textos, querido, está em entender que ambos enfatizam a generosidade como um reflexo de amor e confiança em Deus, não como uma medida de capacidade material. O exemplo da viúva é muito claro sobre isso, irmãos. É muito claro. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Se eu não aprendo a confiar em Deus, querido, eu vou viver eternamente nessa coisa, sabe? Irmãos, é incrível isso. São 30 anos servindo ao Senhor, e nesses 30 anos, queridos, eu já vi muita coisa, já ouvi muitas experiências de pessoas que confiaram por um tempo e depois deixaram de confiar, de pessoas que tinham dificuldade de confiar e depois passaram a confiar. Eu gosto de citar alguns exemplos, querido, porque eu presenciei, houve aqui na igreja uma moça que depois se casou, chamada Daniela. A Daniela, ela era fiel ao Senhor de uma forma assim que era impressionante. Era uma coisa assim absurda, a fidelidade da Daniela era uma coisa assim absurda. E aí ela entrou em crise, porque por causa dessa questão política, né, ela perdeu o emprego, teve que ir embora daqui. Mas eu disse para ela, antes dela ir embora daqui, eu disse, minha filhinha, uma coisa eu sei, pessoas fiéis não são abandonadas pelo Senhor, não são deixadas na mão. Eu tenho certeza disso, tenho consciência plena disso.
O Senhor vai suprir. Hoje, parece que as portas se fecharam, mas vai chegar um momento em que elas vão se abrir novamente, porque Deus não vai deixar na mão. Queridos, eu vou ensinar vocês a respeito de dízimos na próxima ministração, e é uma coisa que eu gostaria muito que a igreja entendesse. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque é confiando no Senhor que nós nos abrimos para o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando a gente não confia, queridos, quando a gente vive aquela desconfiança, sabe? Eu confio, mas aí quando o negócio arrocha, eu volto de novo e fica naquela coisa. Isso não manifesta confiança, irmãos. Olha, é fácil a gente dar testemunho quando as coisas vão bem. É muito fácil, querido. É muito fácil a gente vir para cá e glorificar a Deus quando as coisas estão fluindo para nós. Mas você não vê a mesma facilidade quando a gente está passando por crise. Parece que Deus deixou de ser Deus porque eu estou passando por crise, entendeu? Parece que Deus não é mais confiável porque as coisas não estão saindo do jeito que eu queria que saísse. Como é que eu entendo isso na prática, querido, aqui, falando desse aparente contradição, essa aparente contradição entre os textos de Jesus e o texto de 2 Coríntios? É simples, irmãos. Na prática, esse ensino funciona da seguinte forma: para aqueles que possuem pouco, o exemplo da viúva ensina que mesmo uma pequena oferta pode ser grandiosa diante de Deus. Para aqueles que possuem muito, o desafio é dar generosamente, como uma demonstração de gratidão, de confiança e de dependência em Deus. É assim que funciona, né? Eu não posso me culpar porque eu não tenho para dar, irmãos. Se eu não tenho, Deus conhece a minha realidade, querido. Às vezes, irmãos, escute isso. É isso que o texto aqui nos ensina. Às vezes, uma oferta de R$ 1 vale mais do que uma oferta de 100, de 200, dependendo de quem está dando. Sabia? Porque para Deus o valor não é o que importa necessariamente. Não é a quantidade. É a atitude do coração, querido. Então eu posso aqui dizer a vocês, querido, que a principal mensagem aqui é que o coração e a intenção por trás da oferta são mais importantes do que a quantidade dada. Os dois textos apontam para essa direção e nos convidam a uma generosidade movida pela fé, amor e gratidão ao Senhor. A segunda lição aqui de Jesus, querido, é que a contabilidade de Deus, ela é diferente da nossa. Nós medimos a grandeza da oferta, querido, contando o que sai do bolso. Eu estou dando R$ 100, eu estou dando R$ 200. Só que Deus mede a grandeza da nossa oferta observando o que sai do coração e não o que sai do bolso. Olha o texto, irmão, versículo 43. Ele chamou os discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos. Aos olhos de Deus, o que ela deu tinha muito mais valor diante de Deus do que as grandes somas ofertadas pelos ricos. Você quer um exemplo clássico disso aqui, irmãos? Eu vou te chocar um pouquinho com esse texto, ele é muito forte, mas eu vou usar isso aqui. Um exemplo aqui de que a intenção do nosso coração é o que de fato importa diante de Deus e não necessariamente o valor que nós estamos dando. Agora eu quero convidar você para ler Atos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui 5 versículos, tá bom? E eu não vou ler exatamente o texto, eu vou ler uma paráfrase, tá bom? É a paráfrase de Eugene Peterson, tá? A respeito, eu gostei muito da paráfrase. Olha só, mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Só entenda, querido, esse casal tinha uma propriedade e eles combinaram entre si de vender a propriedade, pegar um pouco do dinheiro para si e levar o restante à igreja como oferta. Irmãos, se fosse hoje aqui, querido, nós íamos exaltar o casal, nós íamos dizer, olha, quão generosos são vocês, né? Que o Senhor abençoe vocês pela generosidade do coração, porque eles estão trazendo uma oferta significativa. Não é pouca coisa que eles estão dando. Só que não foi isso que aconteceu, irmãos. Versículo 3. Mas, inesperadamente,
Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Não tinha nenhum mal nisso, o dinheiro era de vocês. Poderiam fazer o que quisessem. Poderiam até ter trazido uma parte para ofertar, sem nenhum problema. A questão, querido, a questão é que ele tentou enganar a igreja. E ele não imaginou que enganando a igreja, enganando os apóstolos, ele estava por tabela enganando a Deus, enganando o Espírito. Ele diz: olha, como foi que você caiu nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Deus não está preocupado com o valor que você vai dar, irmãos. O problema é o coração de quem está dando, querido. Você consegue imaginar? O cara vendeu uma propriedade. Isso não é pouca coisa. Ele pega uma parte, a parte, e ele está pensando no futuro dele, entendeu? Nós vamos guardar isso aqui para garantir a nossa. O restante nós vamos dar. Então ele está dando uma quantia muito significativa. Pensou, eu vou chegar lá e vou abafar, vou trazer uma soma significativa, os apóstolos vão ficar felizes, todo mundo vai ficar feliz, as pessoas vão olhar para nós como um casal generoso, vão nos abençoar e tudo mais. Só que ele não imaginou, querido, que ele estava diante de Deus. E que Deus viu a atitude do coração dele de maneira muito ruim, a ponto de Deus matá-lo ali instantaneamente. Matou ele e depois matou a esposa também por causa desse negócio. Você consegue imaginar, irmãos? Se Deus agisse hoje como ele fez no passado, querido, eu não sei como é que seria não, viu? Consegue imaginar, Lucas, aí? O camarada está enganando. Olha, queridos, eu não sei de ninguém assim, eu não tenho ninguém em mente, Deus conhece a minha mente, eu não estou pensando em ninguém aqui, tá bom? Mas imagine você trazer o seu dízimo tentando enganar Deus. Irmão, não faça um negócio desse não, pelo amor de Deus. Não dê, querido, não dê. É preferível que você peque não trazendo do que peque tentando enganar Deus, irmão. Faça isso não, pelo amor de Deus. Porque é perigoso, querido. É perigoso. A questão não é o quanto eu dou, irmãos. Nunca foi. A questão é a motivação do coração. E, por favor, querido, não me entenda mal, tá? Não me entenda mal. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à oferta pequena. Ah, pastor, já que é assim, eu vou dar aqui só uma ofertinha de R$1, de R$2. Não, querido. Não pense que a oferta, quanto menor a oferta, mais agradável é a Deus. Novamente, irmãos, a questão não é o valor, a questão é a motivação do coração, querido. Se você pode ofertar muito, mas por ganância e avareza você faz uma oferta pequena, sua oferta não tem valor diante de Deus, querido. Entenda, não é o valor, é o coração, é a motivação com a qual você está fazendo isso. A terceira lição aqui, querido, é que a maioria das pessoas, a maioria das nossas ofertas podem, e eu estou presumindo, tá bom? Não estou afirmando nada. A maioria das nossas ofertas podem não agradar a Deus. Olha o texto mais uma vez, querido. Num certo dia, quando Jesus estava de frente às caixas de ofertas, sentado, observando como as várias pessoas depositavam suas ofertas e a maneira como muitos ricos ofertavam grandes quantias, notou que também estava ali uma viúva bem pobrezinha, que se aproximou e despejou numa daquelas caixas 2 pequenas moedas, que valiam quase nada. Ele então, assim que viu, pediu aos seus discípulos que prestassem bastante atenção ao que ele iria dizer. E depois comentou com eles: olhem essa pobre mulher. O pouco que ela deu vale mais do que todas as doações que foram feitas aqui. Impressionante, né, querido? Quantas pessoas não passaram por aquele gasofilácio, mas apenas a oferta daquela viúva agradou a Deus, querido. E a pergunta é: por quê? Por que o Senhor foi atraído pela oferta daquela mulher? E a resposta, querido, é que Deus não se agrada das sobras. Irmãos, Deus não é um Deus de sobras. Sabiam disso? Às vezes a gente tem que ter cuidado com a maneira como nós fazemos as coisas para Deus, irmãos.
Eu penso, querido, que às vezes a gente pensa, a gente age assim, eu estou trazendo a minha oferta, Senhor, Senhor, eu estou trazendo o meu dízimo, isso é suficiente. Irmãos, eu não sei se é só assim que funciona. Sério, há um tema bíblico chamado primícias, onde nós aprendemos que Deus, querido, Ele não se contenta com menos do que o melhor que nós temos para dar. Dá a Deus, querido, e isso é uma coisa que se a gente pode aplicar isso a qualquer área da sua vida, querido, qualquer área da sua vida, dá as sobras para Deus, irmãos. É um culto que não agrada ao Senhor. Aqui o nosso assunto é finanças, mas pensa no seguinte: eu vou tirar um momentinho de oração, mas eu vou rolar o dia todinho, enrolar. Quando chegar no final do dia, lá perto de dormir, eu vou tentar orar. Estou cansado. E aí você vai orar e não consegue mais, porque está com sono, porque está cansado, entendeu? Você não consegue mais focar em nada. E a sua oração é uma oraçãozinha sem vergonha, que não agrada a Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito da palavra de Deus. Senhor, eu vou ler todo dia, mas eu vou ler só no final, quando eu for dormir. E aí você já não tem mais. Entenda uma coisa, eu tenho hábitos noturnos. Ontem eu passei por uma situação interessante. Eu fui à Imperatriz com o Lucas levar lá a mesa de som para o pessoal lá da Ágape, montar lá direitinho. A gente foi e voltou. E quando eu cheguei, eu jantei. Na hora que eu jantei, irmãos, mas eu me deu um sono. Eu durmo depois de meia-noite, mas a minha esposa me disse que eu dormi antes de 9h30 da noite ontem. Eu não sei. Eu deitei na cama e fui tentar ler e eu apaguei. Apaguei mesmo que eu não vi nada mais. Cansado, entendeu? Mas eu sou uma pessoa de hábitos noturnos. Então eu sempre leio antes de dormir, tá? É um hábito que eu tenho. E eu leio exatamente para sentir sono para poder dormir. Se você tem hábitos assim, querido, tudo bem. Mas tem gente que não funciona à noite. Aí ele quer ler a Bíblia à noite, mas não funciona à noite, entendeu? Qual é o melhor momento do seu dia para ler a Bíblia? É de manhã cedinho quando acorda? Então dê o seu melhor para Deus. Não dê as sobras, irmãos, pelo amor de Deus. Você quer um outro exemplo de sobras? Domingo é dia de culto, mas aí eu fui para a piscina, eu joguei bola, eu corri, eu fiz isso, aquilo e tudo. Aí quando chega no final do dia, você está ali cansado, teu corpo está reclamando, quer cama, e você pensa, mas eu tenho que ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Aí quando você chega aqui, você está caindo de sono, não consegue concentrar em nada. Esse tipo de culto, querido, não agrada a Deus, de forma alguma. A oferta da viúva foi agradável a Deus, porque ela deu o que tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela não deu das sobras, como fizeram as outras pessoas. E o terceiro ponto aqui é a explicação da lição. Versículo 44. Porque os outros, ele está explicando agora para o discípulo por que a oferta da viúva tinha mais valor do que todas as outras ofertas juntas. E ele diz: porque os outros deram do que estavam sobrando, porém ela que é tão pobre deu tudo o que tinha para viver. Deram das sobras. O que significa isso? Novamente, eu gosto muito da paráfrase de Eugene Peterson, porque ele traduz isso da seguinte forma: deram do que não estavam precisando. Isso é das sobras. É dar aquilo que você não precisa. Eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, vou trazer aqui R$ 500 de oferta, mas isso para mim não é nada, isso está sobrando. Então essa oferta, por mais valor monetário que ela tenha para nós, como igreja, diante de Deus, ela não tem valor porque você deu das sobras, daquilo que você não precisava. Isso é dar as sobras, querido. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo explica porque a oferta da viúva, né, tinha mais valor do que todas as outras ofertas. É porque os outros deram das sobras, querido. Deram daquilo que não tinha falta, não fazia falta para eles. Dá muito quando se tem muito é fácil, irmãos. Dá muito do que sobra é mais fácil ainda. Mas dá quando se tem necessidade. Queridos, isso exige fé, tá bom? Isso exige fé. Não tenha dúvida. A oferta que mais vai agradar a Deus, irmãos. Você já ouviu falar, já ouviu aquela expressão sacrifício de louvor? Conhece essa expressão, não conhece? O que é um sacrifício de louvor, querido? Quando você está no meio da tribulação, no olho do furacão, agoniado, desesperado, mas em meio a tantas coisas, tanta dor e tribulação, a tanto sofrimento, você consegue louvar a Deus.
Você consegue expressar ao Senhor uma adoração sincera. Isso é sacrifício de louvor, querido. É muito fácil, irmãos, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor quando está tudo bem. É bom demais, querido. Cantar quando as contas estão tudo pagas, quando tem dinheiro na conta lá sobrando, sabe? Você tem um pezinho de meia feito lá. Irmãos, é bom demais, querido. Os filhos estão tudo de saúde, o relacionamento em casa está bem, entendeu? As coisas estão indo de vento em popa. Irmãos, é bom demais cantar ao Senhor. Mas cantar a Deus, louvar ao Senhor, quando o negócio está pegando para o teu lado, irmãos, é difícil, querido. Isso é sacrifício de louvor. É aquilo que mais agrada ao Senhor, sabe? É o reconhecimento. Irmãos, escute isso, querido, escute. Ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, é reconhecer Deus como o seu sustento. É reconhecer que vem de Deus o seu sustento. É saber que é Ele que provê, não é o meu salário, não é o meu trabalho, não é quanto eu ganho, irmãos, vem de Deus para mim, sabe? É Ele que provê, é Ele que me sustenta, é Ele que permite que eu ganhe o que eu ganho, entendeu? É Ele que me dá a graça. Na verdade, se eu não me engano aqui é Deuteronômio 8, vai dizer que vem do Senhor a sabedoria para o homem adquirir riqueza. Vem de Deus, querido. Não é fruto, irmãos, escute. Eu sei que nós temos a tendência de olhar por essa perspectiva, mas não é fruto só da minha capacidade, da minha inteligência, não é fruto só do meu trabalho, do meu sacrifício. Não é, querido. Vem do Senhor. Eu estou aqui com uma pessoa na cabeça, mas não vou citar nome, tá? Você está lá trabalhando e de repente você sofre um acidente. Meu filho agora recentemente está lá de boa, o filho adoeceu. Ele teve que ir para São Luís, passou quase 10 dias para tudo, e vai para São Luís com o filho. Ou então o cara adoece e fica de cama lá 10, 15 dias, para tudo. Irmão, ou você depende de Deus, querida, ou a pessoa fica louca, irmãos. Mas eu não estou produzindo, mas eu não estou trabalhando, meu Deus, e agora? Eu preciso confiar em Deus. E esse é realmente o nosso chamado, confiar no Senhor. Porque se eu não confiar no Senhor, irmão, se eu achar que eu dependo da minha capacidade, que eu dependo do meu talento, que eu dependo da minha inteligência, que eu dependo do meu esforço, na hora que você cai doente, você morre. Não é nem da doença, é da preocupação. E agora, como é que eu vou produzir? E agora? Ou eu confio no Senhor, querido. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Ou elas vão viver vidas infelizes, amarguradas, porque não conseguem colocar em Deus a sua segurança. Eu tenho ensinado aqui, irmãos, e eu tenho orado, na verdade, eu ensino através da oração. Os irmãos sabem, quando nós oramos aqui por vida financeira, nós temos uma oração que é dividida em 3 partes. Nós oramos por aqueles irmãos que precisam trabalhar, têm idade para trabalhar, têm condições de trabalhar, estão querendo trabalhar, mas não têm um emprego. O Senhor abençoa, abre uma porta, dá, irmão, condição de trabalhar. Primeira oração. Segunda oração, nós oramos por aqueles irmãos que mesmo tendo renda, eles não são fiéis ao Senhor. Por que não são fiéis ao Senhor? Eu digo isso, irmãos, para o Senhor faz muito tempo. Senhor, se eu estiver equivocado, o Senhor me corrija. Por que uma pessoa não é fiel ao Senhor? Por uma razão simples, querido. Uma palavra resume tudo. Eu não sou fiel ao Senhor por causa da minha incredulidade. Ponto. O que é incredulidade? É a falta de confiança em Deus. Eu não consigo confiar em Deus, irmãos. É muito simples, eu não consigo confiar em Deus. Não tem outra explicação. Você pode dar a justificativa que quiser, mas a explicação bíblica para a infidelidade ao Senhor é incredulidade. E a incredulidade vai te levar para a desobediência, entende? E a terceira parte da nossa oração é por aqueles que são fiéis. E aí, irmãos, a oração é para que aquilo que está escrito na palavra se cumpra, entendeu? Para que Deus abençoe, para que Ele abra a janela dos céus, entende? Para que a pessoa experimente realmente de um poder abençoador, de um poder sobrenatural sobre as finanças, sobre a vida, sobre a família, para que ela possa prosperar. É isso, entende? Então a gente precisa confiar, querido. A primeira lição aqui, em relação à explicação de Jesus, é exatamente essa. A oferta que agrada ao Senhor é aquela que é dada por fé. É lógico, tem que ser por fé, irmãos. Se não é fé, é incredulidade. Entende? Ou eu ajo por fé, ou eu ajo por incredulidade. Não tem outro caminho, nem outro meio termo. Ou é uma coisa, ou é outra. Ela deu tudo, querido. Tudo que tinha, tá? Ela ofertou. E por causa disso, o Senhor se alegrou com a oferta que ela deu.
Por causa disso, irmãos, ela estava dizendo com a atitude, ela estava dizendo que confiava mais em Deus do que no dinheiro que ela tinha. A segunda lição, querido, é que a oferta que agrada a Deus é aquela que é dada por amor. Veja, ela só tinha aquilo. Ninguém, se fosse hoje, era perigoso dizer, né? É porque o pastor extorquiu. Eu vi lá aquela mulher, a Urac, lá, a Andressa Urac, alguma coisa assim. Ela estava numa igreja, enquanto ela estava na igreja, irmãos, ela sozinha ofertou mais de 1 bilhão para a Igreja Universal, né? E aí, por causa dessa coisa, ela foi promovida e aquela coisa toda, só que aí depois a fonte secou, irmãos. E ela perdeu os privilégios que tinha, saiu da igreja. Acho que ainda hoje ela está com a Universal na Justiça, querendo reaver um pouco do dinheiro que ela deu, entendeu? Agora blasfemando aí, dizendo que vai falar de... Ela partiu a língua no meio. Ela fez uma cirurgia e abriu a língua em 2 partes e disse que ia falar de Jesus agora como uma serpente. Não vale a pena, querido, essa coisa da gente querer achar que pode viver para Deus de qualquer forma. E tem que ter muito cuidado, irmãos, com o que você ouve em relação a isso, tá? Porque sim, querido, eu conheci pastores, vi pregadores famosos que, irmãos, aquilo não é ministrar a oferta, aquilo é extorsão, sabe? É extorsão mesmo. Não, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas também não pode, por causa dessas pessoas, achar que dinheiro é um tema proibido, que a igreja não deve falar, não deve ensinar. Não pode jamais, querido, tá bom? A terceira lição, caminhando aqui para encerrar, a oferta que agrada a Deus é aquela que é sacrificial, querido. Eu preciso enfatizar essa questão aqui, porque a Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha, tudo. A Bíblia foca muito nessa questão, querido, da oferta que é sacrificial, da oferta que custa alguma coisa. Vocês lembram lá de Davi, quando ele vai comprar lá a eira de Araúna, né, por causa da praga? Quando ele chega lá, Araúna, quando encontra com o rei, ele oferece tudo, está aqui, é tudo teu, pega tudo, pega o gado, faz o sacrifício aqui. E Davi vai dizer, não, eu não vou ofertar ao Senhor uma coisa que não me custou nada. Davi tinha compreensão do que é uma oferta, entendeu? Ele entendia isso. Mais do que nós, querido, mais do que nós. Então a gente precisa compreender, irmãos, que a oferta precisa ser dada por amor, ela precisa ser feita por fé e às vezes precisa ser uma oferta sacrificial. Não estou dizendo que toda oferta nossa é sacrificial, não é isso. Às vezes a pessoa pensa que toda oferta que ela tem que fazer, ela tem que fazer um sacrifício. Não. Nosso sistema de culto é diferente do culto judeu, tá? Os judeus, eles iam 3 vezes ao ano ao templo. Toda a nação era convidada, os homens. E nessas 3 vezes que ele ia ao templo, eles não poderiam se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Tinha que levar uma oferta. É diferente de nós, irmãos. Nós vamos à igreja, e algumas igrejas têm culto no domingo, na terça, na quinta, no sábado, entendeu? Você não tem como. Ainda que eu tenha ouvido, né, o Luciano Subirá fala de uma experiência que ele foi um culto na África, foi pregar na África, passou uma temporada lá, e ele descobriu lá que os irmãos na África, todo culto tem oferta, até a reunião de oração tem oferta. Tudo, entendeu? Aí o Luciano chegou lá e no primeiro culto ele já fez uma oferta significante, né? Significante, tá? Não foi insignificante, não. No segundo culto, uma outra oferta, mas aí ele começou a ver, tinha 3, 4 reuniões por dia, e aí todo culto tinha oferta. Ele disse, não, assim não dá não, eu vou voltar quebrado daqui. Aí um pastor chegou para ele e disse, não, você não está sabendo como funcionam as coisas. Aqui nós agimos assim, nós aprendemos que nós não vamos nos apresentar a Deus sem oferta. Não importa se é uma reunião de liderança, se é um culto de oração, não importa, é culto, é reunião da igreja, tem oferta. Toda reunião tem oferta. Mas nós fazemos o seguinte, eu tenho R$ 50 para ofertar esse mês. Eu vou trocar esse dinheiro e vou separar, nem que seja R$ 1 para cada reunião de oferta. Mas toda reunião eu levo uma oferta ao Senhor. Eu confesso que quando eu vi isso pela primeira vez, eu digo, irmãos, que negócio inteligente. Ao invés de dar uma oferta de R$ 50 no culto e não trazer mais nenhuma oferta o restante do mês, eu pego os R$ 50, divido isso por 4, e aí eu separo uma oferta para cada domingo, e todo mês eu estou ofertando ao Senhor. É R$ 10 que eu tenho, divide esse troço aí, irmãos, entende? E se apresente diante do Senhor, desde que não seja sobra,
A nossa oferta tem que ser uma oferta com propósito, tem que ser uma oferta com alegria. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, querido. Agindo dessa forma, irmãos, eu vou agradar ao Senhor. Nós precisamos aprender a ofertar diante do Senhor.